Bom dia, pessoal. Vamos começar com as orientações do dia de hoje. Então, hoje, dia 11, quinta-feira. Lembrando que a gente está no mês de março e que o número que corresponde ao mês de março é o número 3, porque março é o terceiro mês do ano. Bom, a primeira atividade que vocês têm para fazer hoje é no livro EMAI, lá na página 70, fazer o 3, o 4 e o 5. Então, deixa eu abrir aqui para ver. Peraí. Página 70. Aqui tem a atividade 3, 4 e 5. Na 3, está escrito: Andréia colocou um decalque em cada face de suas caixas de papelão, até mesmo na que fica apoiada sobre a mesa. Observe as caixas de Andréia. Então, ela colocou um decalque é tipo um adesivo, na frente de cada uma das faces da caixa, do cubo, né? A caixa é um cubo. Aí, a pergunta embaixo é: quantos decalques ela utilizou? Se ela colocou um em cada face, quantos ela utilizou no total? Vocês vão ter que calcular. 4. Amanda gasta todo dia R$15 no mercado. Quanto ela vai gastar em 4 dias? Então, tá pedindo para você fazer uma conta. Todo dia ela gasta 15. Quantos reais ela vai gastar em 4 dias? É só fazer a conta. E a 5 é para você circular os números adequados a cada situação que está pedindo. Então, na letra A, o número é maior que 100 mais 10 e menor que 122 menos 10. Qual é esse número? Então, vocês vão ter que fazer duas operações, uma de soma, uma de subtração, e descobrir qual que é o número que está sendo pedido ali. Pode fazer um X ou pintar, como queira. A B, o número é menor que 2 vezes 8 e maior que 12 mais 2. Então, vocês vão localizar esse número. A C, nos números abaixo, qual é par e maior que 213 mais 10? Então, lembrando que número par são aqueles números que eu consigo fazer parzinho na minha mão. Então, a gente pode usar até o número 9 para se basear. Por exemplo, 0. 0 não tem nenhum, mas a gente pode considerar ele como par, porque quando ele estiver do ladinho lá de algum outro número, por exemplo, do lado do 1, virou 10. Se eu pegar 10 dedinhos, eu consigo fazer par de 2 em 2 dedinhos. Então, o 0, o 0 sozinho não é par, porque não tem nada, o 0 é 0, né? Mas a gente pode considerar ele, porque quando ele está do lado de outro número, para formar um outro número, ele geralmente vai formar um número par. Bom, então vamos começar pelo 1. Se eu colocar um dedinho, eu consigo fazer um par? Não, porque o 1 está sozinho. Agora o 2. O 2 eu consigo fazer um parzinho de 2. Par é sempre de 2, tá? Então eu consigo fazer um parzinho. Se eu colocar 3 dedinhos, eu consigo fazer um par, mas um dedo fica sozinho. Então ele não é um número par, ele é um número ímpar. Se eu colocar 4 dedinhos, eu consigo fazer 2 parzinhos de 2. Significa que 4, então, é um número par. E assim por diante. Se eu consigo fazer parzinho, então significa que aquele número é um número par. Então, 1, ele não consegue fazer par. Então, 1 é ímpar. 3, também não consigo fazer parzinho, fica sobrando 1. Então, é ímpar. 5, também fica sobrando 1, não consigo fazer parzinho com todos. Então, também é ímpar. 7, também fica 1 sobrando, então, ímpar. E o 9 também fica 1 sobrando, então ele é ímpar. Sabendo que esses números são ímpar, então deixa eu marcar aqui. Então, os 1, peraí,
1, o 3, o 5, o 7 e o 9 são números ímpar. Agora eu escrevi com a letra errada. Ímpar. Se esses são números ímpar, significa que o 2, o 4, o 6, o 8, e daí eu posso considerar o 0 também, né? Vou colocar o 0 antes. Esses números aqui eu posso considerar par. Então, todos os números que terminar com esses aqui são par. Todos os números que terminar com 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares. Então, se eu falar o número 1.357.000, eu pego o último número, 7. 7 é par ou ímpar? Ímpar. Então, 1.300.000, já esqueci o número que eu falei, mas 1 milhão lá e tantos e terminou com 7 é ímpar, beleza? Não interessa o tamanho do número, não interessa se é pequeno, se é grande. O que a gente vai olhar para ver se é par ou ímpar vai ser o último número, o númerozinho que fica lá na casinha da unidade. Se for, por exemplo, 10.000, redondo, então vai ser 10, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 10.000. Então o último número é 0. 0 a gente não considera par, então esse número aqui é par. Se for 10.001, o último número ali, o 1, que está na casinha da unidade, é ímpar. Então esse número aqui é o quê? Ímpar. Então só para relembrar, eu acredito que vocês já tenham visto isso. Então terminou com 1, 3, 5, 7, 9 é ímpar. Terminou com 0, 2, 4, 6, 8 é par. Então, voltando. Aí a gente tirou a dúvida da C, que fala de par. Então a gente vai para D. Dos números abaixo, qual é ímpar e menor que 154 menos 4? Então aqui também tá falando de ímpar, a gente falou de par. E vocês vão agora treinar, se quem não sabia, né? Vai treinar agora. E também quem sabia vai treinar também. Eu acredito que vocês já saibam, né? Que tem bastante brincadeira de ímpar-par. Bom, terminando essa parte aqui da página do EMAI, aí a gente volta lá para as orientações. E depois, o que vocês vão fazer? Treinar a letra cursiva P. Então, hoje a letra que a gente vai treinar é a letra P, de pato. Então, vocês vão treinar lá no prato. E... eu tava falando hoje. Vocês vão treinar lá no prato. E depois vocês vão fazer 5 linhas completas da letra P cursiva. Cursiva, tá, gente? Ó, cursiva. Não é pra fazer o P de forma. É cursiva. Eu não lembro se a professora Ana Cíntia já colocou a perninha na frente ou não, mas enfim. Uma hora vai precisar. Porque quando a gente for emendar, por exemplo, com A, precisa da perninha pra frente. Enfim, seja como for, vocês vão treinar a letra cursiva P. Depois, a gente vai estudar o som que faz quando a vogal vem antes da letra Z. Então, o Z a gente já sabe que tem esse som de Z. Só que quando ele vem antes da vogal, ele fica mais com o som de S, né? Por exemplo, na segunda página lá, que tem a parte da leitura, vocês podem ver que a primeira palavra que aparece lá é o des. Então, a gente não fala des, a gente fala des, como se fosse o S. Então, são outras palavrinhas que é bom vocês prestarem atenção quando vocês estiverem lendo, como, por exemplo, agora que vocês vão treinar a leitura, porque são palavras que a gente pode vir a confundir. Como que a gente não confunde? Treinando a leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente se familiariza com a escrita e assim a gente consegue lembrar que aquela palavra é com Z ou S, tá? Aí na terceira página temos as primeiras atividades. Então, a número 1 é para você combinar as sílabas, tem um
um retângulo aqui do lado. E vocês vão pegar essas sílabas e combinar para completar as duas frases que tem ali do lado. Então, a primeira é: comida gostosa é o mesmo que... E vocês vão achar o que ela é. Comida gostosa é o sinônimo de alguma coisa, né? Rápido é o mesmo que... Então, aqui também é um sinônimo de rápido. Vocês vão procurar aqui nessa baguncinha, né? Que nem é tão grande assim, de sílabas. E completar. Lembrando que são duas frases de completar, então eu peço que vocês copiem a frase, tá? 2. Escreva o que a raposa falou. Então, lá no texto, a raposa falou alguma coisa. Vocês vão vir aqui na número 2 e copiar o que a raposa falou, não esquecendo das pontuações, tá? Na número 3, você vai completar a palavra com a sílaba adequada. Então, tem as, es, is, os. Você vai ver qual que vai se adequar melhor e completar, copiando as palavras, então, já corretamente no caderno. A 4, você vai colocar o plural das palavras, seguindo o modelo. Então, o primeiro é o cartaz, os cartazes. Então, é só colocar no plural. O nariz, os narizes, e assim por diante. A número 5, vocês vão escrever a frase substituindo os desenhos por palavras. Então, você vai copiar lá. O desenho, né? É uma ave. Então, tal coisa é uma ave. Roberta acendeu o que tá ali na figura? Vocês vão completar a frase. Então, copiem a frase e não somente a palavra escondida, tá? Se é de completar, vocês têm que copiar a frase. Número 6, vocês vão numerar a frase de acordo com as figuras. Então, tem algumas figurinhas. Vocês vão... Vocês podem copiar no caderno somente os números, um embaixo do outro, que eu vou saber a ordem, tá? Então, a árvore tem raiz, qual que é o número? Zazá comeu arroz com feijão, qual é o número? Pinóquio tem um enorme nariz, qual é o número? O bebê usa capuz azul, qual é o número? A pomba branca representa a paz, qual é o número que que ela tá? A número 7, você vai juntar as sílabas e escrever os nomes dos desenhos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 desenhos. Vocês vão procurar as sílabas que estão aqui nesse retângulo maior no centro da imagem e combinar essas sílabas para escrever as palavras desses desenhos, né? Os nomes desses desenhos. A número 8, vocês vão escrever o nome dos desenhos também, só que dessa vez, né, não tem o quadrinho ali com as sílabas. Vocês vão ter que escrever sozinhos. A 9, leia as frases no plural e passe-as para o singular. Então, aqui tem mais de um. Você vai escrever como se tivesse somente um. Então, as perdizes são velozes. Então, tem que escrever como se fosse um. Então, a perdiz é veloz. Lembrando que são é o plural de é. Por isso que aqui é. Então, quando eu vou escrever que alguma coisa algumas coisas são. Tá? Plural de é são. E aqui tem mais duas frases. Os rapazes são felizes e os juízes são capazes, que vocês vão colocar no singular. É só seguir o modelinho ali em cima. A número 10, a última. Vocês vão completar as palavras com as sílabas que estão faltando. Então, no caderno de vocês só vão copiar a palavra já corretamente. Beleza? E aqui a gente finaliza, então, as atividades do dia de hoje. Parece ser um pouquinho mais extensa, mas eu deixei já de matemática mais curtinha. E pouca coisa para copiar, né? É só porque parece mesmo, por causa das páginas, os desenhos e tal, mas não é tanta coisa assim, tá? Bom, então é isso.
Qualquer dúvida podem mandar mensagem. Até!